a psicóloga Patrícia Quaresma Ragone, que é especialista em terapia cognitiva. E, de maneira geral, né, para introduzir a importância do diálogo. Qual que é a importância, né, dessa conversação, dessa fala entre nós, entre as pessoas? Bem, é um tema super interessante porque, através da minha forma de dialogar, é a minha janela para o mundo. É a forma como eu me lanço, é a forma como eu me posiciono, são as ideias que eu defendo, enfim, como eu construo meu lugar aqui na relação com os outros. Agora, nós temos que pensar também o diálogo numa escala, tá? E é importante que nós pensemos em que ponto dessa escala nós estamos. São habilidades que são desenvolvidas. Há pessoas que estão num ponto extremo, né, que não conseguem falar, que são pessoas completamente escravas de uma dificuldade muito grande, acumulam um sofrimento muito grande, como aquelas pessoas que às vezes chegam a ter uma compulsão muito grande e que chegam a falar por demais. E aí, dentro desse espectro, é importante que a gente se perceba e que a gente, então, encontre o nosso ponto de equilíbrio. E por que existe pessoas que falam demais e outras que têm dificuldade de falar, ou que falam um pouco, menos do que devia? Tem uma razão para isso? Existe, né? Se eu pego as pessoas dessas duas pontas, as pessoas sofridas por conta, né, de uma prisão, por um medo de falar, e as pessoas que são compulsivas a falar, eu consigo pensar nas duas como igualmente portadoras de um transtorno. Existe aí um transtorno, que normalmente ele é pensado em termos de uma ansiedade. Tanto que uma ansiedade que vai inibir ou uma ansiedade que vai acelerar, né? Então você tem uma timidez crônica, uma fobia social, como você pode ter também uma compulsão obsessiva verbal, por exemplo. E como diagnosticar, né? Como entender quando isso está demais, porque assim, é bom ser espontâneo, mas isso também tem um limite, né? Como saber assim, até que ponto isso é saudável, isso favorece e até que ponto isso já passa a ser então um transtorno, como a senhora está explicando? Claro, existem os estilos de cada um de nós, tá? Agora, o que vai dar o termômetro, né, da saúde emocional, da adequação social, do bem-estar interno, é muito o teor de sofrimento. Quando você vê que aquela pessoa está tendo perdas consideráveis. Então, no caso de um tímido crônico, por exemplo, ele está perdendo opções de trabalho, ele está se complicando em relacionamentos, ele está tendo um prejuízo de qualidade de vida. Então, este realmente é uma pessoa que vai precisar de algum trabalho psicoterápico, de alguma ajuda especialista. Como aquele que está no ponto extremo também, volta e meia, ele numa reunião, por exemplo, ele atravessa todos, né? Ele se expõe por demais, ele se queima às vezes, exatamente porque ele às vezes não ouve o outro e nem se ouve e se acelera, e também esse vai ter também igualmente um prejuízo. Ele vai perder oportunidades, ele vai cansar o ambiente, ele vai ter também um prejuízo em termos de saúde, né? Enfim. É interessante porque, assim, isso afeta todos mesmo, né? Afeta. Porque todos nós nos relacionamos, todos nós temos um jeito de nos comunicar, tem, como eu disse, né, já a senhora também tem aqueles mais expressivos, né, mais falantes, mas também tem aqueles que são mais quietos, tal. Então, todo mundo vive de alguma forma essa realidade. Se você está no equilíbrio, que joia, graças a Deus. É o ideal. É o ideal, mas existem muitos casos extremos, dos dois extremos, né? Queria que a senhora explicasse também como tratar, então, né? Quais são os passos que precisam ser dados, tanto para a pessoa que não consegue se expressar, se dizer, que tem dificuldade. Isso às vezes atrapalha o relacionamento, né? E também aquela outra pessoa que acaba atropelando e se expõe, sai falando tudo para todo mundo. Então, assim, quais são os passos que precisam ser dados para buscar ajuda, por exemplo? Ok, em primeiro lugar, eu queria dizer a essas pessoas que estariam realmente, né, como portadoras desse sofrimento, de que se os estilos de comunicação, eles são derivados de tendências e aprendizagens, né, se eu desenvolvi, se eu aprendi, eu posso desaprender e posso reaprender uma forma mais saudável. Então, que há uma possibilidade, que ela não se sinta prisioneira eterna desse padrão disfuncional. Tá? E que hoje uma psicoterapia bem conduzida
é a melhor opção. Então, você tem a terapia cognitiva comportamental, que é um modelo, procura um profissional, né, da área, né, para ter um tipo de terapia, por exemplo, que possa especificamente trabalhar esse aspecto. Existe a questão de homem e mulher, é real que as mulheres falam mais e aí entraria as mulheres nesse quadro do extremo que fala muito e os homens do que fala pouco ou não? Olha, esta avaliação ela é muito mais cultural do que cientificamente comprovada. Sim. Tá? E aí, em função dessa tendência cultural, eu acho que a mulher vai se permitindo cada vez mais. Mas não resta dúvida que, né, nós, até por termos uma predominância do nosso hemisfério cerebral direito no campo das emoções, né, mais liberadas, por exemplo, acaba que a gente tem uma comunicação. Também, né? Aí nesse sentido, sim, você tem uma expressão maior de sentimentos, né, você tem um treino mais forte em relação, né, a como se expressar. Então, com isso, acaba que sim. Né? E os homens têm uma tendência muito mais a buscarem soluções, a buscarem raciocínios muito mais rápidos, a buscarem alternativas de empreender a solução, enquanto nós ficamos muitas vezes mais no detalhe, né? Dentro de uma visão muito mais circular, eles são muito mais diretivos. Então, visando isto, a gente tem estilos diferentes que podem, então, dar à mulher, né, uma tendência a uma fala, né, mais expressiva. Embora exista também outros casos, existem os homens que também falam muito e existem também mulheres que falam pouco, né? Isso não é regra geral. Eu prefiro que nós também não fiquemos também assim tão presos, né, a essa questão por gênero. Sim. Ainda até que alguns estudos, né, revelem algumas peculiaridades que precisam ser consideradas. Qual seria, então, a principal causa disso? Seria o ambiente familiar que a pessoa vive? Ou, então, isso é próprio realmente de cada um? Cada pessoa já nasce com esse jeito? Ou as situações mesmo, os traumas? Ou os cuidados em excesso, isso influencia também a história de vida da pessoa? Eu acho que nos casos extremos, né, nos transtornos, é preciso que nós entendamos através de um raciocínio mais multifatorial. São muitos fatores que contribuem para que as pessoas realmente tenham essas dificuldades maiores. Dentre elas, né, existe uma predisposição, né, existe realmente uma tendência que a pessoa traz consigo a um padrão de ansiedade maior, mais severo. Tá? Além disso, também os modelos de pais, os processos educacionais, né, o quanto é que aquela pessoa teria sido estimulada ou criticada. Né? Os modelos de pais também, por exemplo, os filhos miram muito se teriam tido, por exemplo, na cultura da família, uma licença para falar, né? E se aquilo foi valorizado ou se não, o que foi valorizado talvez teria sido aquela obediência silenciosa. Então, tudo isso vai imprimindo no ser essa tendência. E também os esforços pessoais, o que eu faço, entendeu? Com a bagagem que eu trago. Entendeu? Eu deixo que aquela bagagem me defina ou eu trabalho aquilo ao longo da minha vida. Então, pode influenciar, mas não determina. Não determina. Então, influencia, não determina porque há espaço para o trabalho. Tá? Como eu disse anteriormente, nos casos crônicos, busca-se o profissional. Mas existem outras formas também. Você tem grupos interativos, você tem, né, por exemplo, né, meios sociais, você tem opções também. O próprio artesanato é uma opção, a própria escola, a arte, enfim, são vários canais de promoção, de libertação desses padrões disfuncionais. Tem família que naturalmente o pai e a mãe já conversam muito, já fala muito com a criança também, então isso talvez ajude a criança. Mas mesmo assim tem criança que é quieta, mesmo os pais sendo assim, né? É interessante a senhora falar isso mesmo, porque tem a influência, mas não é a regra para definir. Agora, Verônica, o que eu acho muito importante de poder dizer a todos os ouvintes também, que independente da condição daquela pessoa, daquela criança, naquele momento, nada está definido. O grande acidente é quando aquela criança está numa fase de vergonha, que seria uma vergonha até aceitável para a fase, e aí já tem uma precipitação na rotulação daquela criança como, né, por exemplo, o bichinho do mato.
Aí a criança cresce se acreditando ser o bichinho do mato e aí ela não fala, nem tanto por ela não ter os recursos internos para tal, mas muito mais em função do rótulo, do carimbo que ela recebeu. E ela pode reagir e dar E uma aí, resposta sim, depois. né? Então, o quanto que é importante dizer aos pais, né, que ao longo da vida nada está definido, né, que os filhos, né, não sejam aquilo que os pais dizem para eles que são, né, mas que abram possibilidades. Aquela menina que num primeiro momento pode parecer uma menina mais reservada, ela pode ser depois até uma líder de turma, por exemplo. É Eu verdade. tenho esse exemplo dentro da minha própria casa, por exemplo, né? É verdade. Eu fiquei lembrando também, a minha irmã mais nova, ela parecia ser muito quieta, muito tímida, né, quando criança, assim. E depois ela soltou, desenrolou, como a gente fala, né, desenvolveu e realmente, assim, eu até me surpreendo quando vejo ela entre as amigas, quando eu vejo ela, né, no trabalho, profissionalmente, porque, então, isso realmente é muito interessante. Como o contrário também é verdadeiro, né? Tem aquela criança que está numa necessidade muito grande de se colocar, de mostrar as suas conquistas, né? E aí a família taxa, nossa, esse menino é tagarela, não para de falar, por exemplo, né? Então ele vai também se sentindo, né, prisioneiro daquele rótulo e não consegue sair realmente desse padrão, né? Eu acho importante que nós também não caracterizemos apenas como problema. Porque da mesma forma que a pessoa que fala pouco, ela pode oferecer um silêncio produtivo e ela pode oferecer um silêncio de elevação, uma escuta atenta ao outro, que também é uma grande contribuição, como aquele que fala muito também. E se são palavras do coração, se são palavras que agregam, esse também é muito bem-vindo. Então é muito importante que também nós não esqueçamos de conotar positivamente. Tem os dois lados, né? Isso. Queria que a Patrícia falasse sobre essa questão do ouvir. Porque a Vânia falou, agora mais uma participação. Tem relação a pessoa que fala muito, não consegue ouvir muito? Qual a importância também desse ouvir para administrar o falar? O ouvir, eu costumo dizer que é uma sabedoria. Né? E como é importante que nós desenvolvamos essa escuta interna e essa escuta em relação ao outro também. E é uma grande coisa que você oferece, como, né, a participante ali disse, como que o mundo carece do ouvinte. E ouvir é a pré-condição de você saber falar bem. É a pré-condição de você ter um diálogo equilibrado. Porque o ouvir significa a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, de se dispor de si para poder estar realmente com o outro. E essa é uma qualidade ímpar. Maravilha, né? gente. E é então, a nossa pré-condição. O esforço, então, para ouvir Isso. mais. Então, o né? primeiro Que passo para que você atinja, né, o equilíbrio da comunicação, o primeiro passo é o exercício da escuta atenta. Aí, doutora Patrícia, pergunta para a senhora. Bem, a pessoa realmente que não fala, ela tem uma dificuldade maior de processamento, porque a troca é uma oportunidade de você ter um feedback. E o feedback é um estímulo para o crescimento. Né? E você reter os pensamentos, as emoções, aquilo realmente pode ficar de um tamanho que talvez não devesse. Né? Na solidão da sua ideia, como também quando a gente às vezes vai dormir com uma preocupação, aquilo cresce, porque você não trocou. Então, a troca é uma forma de você dar ao seu pensamento um refinamento. Então, eu sugiro, eu me preocupo muito com as pessoas mais caladas, mais reservadas, mais embotadas do que até aquelas pessoas que falam mais. Obviamente, aquelas que falam mais também, elas correm um risco, né, de às vezes terem uma inadequação, uma exposição exagerada ou até magoarem mais. Mas, de qualquer forma, o colocar para fora, dar um espelhamento. E aquele que trava, você não tem oportunidade do espelhamento. E aí fica uma interrogação, que no passar do tempo pode adoecendo e aquilo poderá ter outras consequências. A gente pode dizer que o que fala mais, que fala demais, acaba às vezes prejudicando o outro e o que fala de menos prejudica a si mesmo? Perfeito. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Tem uma participação aqui interessante, dentro do equilíbrio, daquela questão que a gente falou, que é a influência familiar, ela realmente acontece, mas que ela não define, né? Isso. Que a doutora Patrícia trouxe muito bem. A Lúcia Reis, ela é de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para todos os cariocas, né? Todo mundo em festa no Rio, depois das Olimpíadas, esse clima tão legal do esporte, das vitórias.
A Lúcia, ela diz assim, quando eu era criança, eu era muito tímida, ao extremo, e fui criada numa redoma de vidro, apesar de toda a pobreza da minha família. Quando fiz um curso para trabalhar com pré-escolar, todas as avaliações eram em forma de teatro ou explanações do tema estudado. Foi uma tortura nos primeiros meses do curso, eu ficava vermelha, tremia, o coração acelerava, mas eu não desisti. Foi um parto, afinal eu já não tinha mais estes sintomas e hoje eu sou catequista há mais de 30 anos, não tenho medo de ficar exposta nem de falar em público. Gostaria de ter uma gravação desse programa, pois tenho muitos catequizandos tímidos e que também precisam saber que a influência não é responsável para que ele não supere a situação sem saber, né, que mal causa. Muito bom, Lúcia, o programa vai ficar disponível na internet, todos os programas ficam no Facebook, no YouTube também do Manhã Viva. Depois você só procura pela data, viu? Que vai estar à disposição sim. Interessante o exemplo dela, porque está bem dentro, né, do que a gente falou. Eu também, viu, por incrível que pareça, eu, apesar de ser aparentemente muito extrovertida, era muito tímida para falar em público, tremia também, para ler leitura na missa. As pessoas às vezes riem quando eu falo que eu era tímida, né? Porque o povo não associa muito. Mas eu sei, e quem era mais próximo também sabia quanto isso era difícil. E a gente sabe que o antídoto é o enfrentamento. Então, se você tem oportunidades de enfrentamento, se você tem respaldo também de um pai, de uma mãe, de amigos, de marido, esposa, que te levam a superar isto, né? A oportunidade de crescimento é fantástica. Porque o que está por trás, né, da dificuldade de falar ou de controle do falar são as crenças autorreferenciais. O que está por trás é, o balanço disso é a autoestima, tá? O quanto que eu me acredito, o quanto que eu tenho para mim que o erro é catastrófico. Então, a pessoa que não fala, ela pensa que, né, o fato dela tropeçar, ela não pode errar, né? Entendeu? Ou dela que ela não pode errar. Acaba então, sendo um orgulho também, né? Com certeza. Da sua autossuficiência, você não pode errar, então você não quer se expor. Então não é uma correr crença o de risco. vulnerabilidade muito grande. E ao contrário, no que você, né, quer dizer, reaprende essa relação, estabelece com o erro uma relação de permissão, na sua margem de acerto cresce consideravelmente. Eu queria que a Patrícia falasse também agora, gente, para os casais, né? Porque, assim, na relação conjugal, o diálogo é essencial. Não tem como você se relacionar, ainda mais nessa relação mais próxima, mais íntima, sem esse diálogo, sem essa conversa. O quanto que isso atrapalha, o quanto isso favorece entre os casais, Patrícia? Esse é um tema crucial, né, na vida dos casais. Inclusive, nós temos trabalhos, não só terapêuticos, mas trabalhos também, workshops de crescimento, trabalhos também, agora vamos fazer a Escola para Casais, onde, né, nós ensinamos técnicas de comunicação. E o quanto que é importante que a gente não fique com a primeira ideia que vem à cabeça, no sentido de ele é egoísta, né? Ou ela só pensa nela, por exemplo, que são as distorções que atrapalham muito as relações. Então, tomar esse cuidado, ter um jeito mais cuidadoso, mais criterioso de desenvolver uma conversa, né? Jamais fazer rotulações, jamais fazer julgamentos, jamais fazer leituras mentais, pressuposições, que é o que estraga a vida de um casal. Né? As mulheres têm uma tendência, às vezes, a quererem, né, saber mais o que os maridos estão pensando do que eles mesmos. Né? Os maridos têm uma tendência, às vezes, a concluírem mais um assunto que para elas ainda tem né, uma continuidade. Então, tem que se tomar um cuidado. Né? Os maridos têm Já que, talvez... talvez... o que o outro está pensando sem saber. Os maridos têm que, talvez, ouvirem um pouquinho mais. A mulher gosta de ser ouvida. Isso, para ela, faz com que ela se sinta amada. Né? Da mesma forma também que o marido gosta que a mulher agilize um pouco mais, ao invés de ficar em tanto rodeios, e que aprecie também a capacidade de direcionamento que eles têm, por exemplo. Né? E como que é importante que esses estilos sejam respeitados e não sejam vistos como certos e errados, mas simplesmente muito singulares de cada um.